Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, para que nós possamos nesse dia meditar a palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Hoje nós faremos os capítulos 7 e 8. Então, 1 Coríntios, capítulos 7 e 8. Paulo começa falando aqui das questões do matrimônio e do celibato. Ele vai entrar e aprofundar agora nessas questões, e eu vejo que é muito interessante, né, a gente começar a mergulhar também nessa questão da vocação ao matrimônio, da vocação ao celibato, porque o matrimônio todo mundo até entende hoje, embora o sacramento do matrimônio ele esteja muito minado também, né? E muito deturpado, né? E querem acabar com o sacramento do matrimônio. Mas de uma forma geral, na nossa sociedade, a gente entende bem a questão de se casar, e para todo mundo isso é normal, né? Agora, na nossa sociedade tem sido um grande desafio falar de celibato, né? Como se celibato fosse uma coisa de outro mundo, né? Como se celibato fosse uma coisa assim de pessoas de outro século, como se não coubesse no nosso século, né? Mas essa palavra é atualíssima e Deus continua chamando, né? E o matrimônio vivido em Deus e santamente, como Deus deseja, ele é muito belo, né? E o celibato vivido com verdade, com radicalidade, é uma coisa maravilhosa, né? Então, é sobre isso que Paulo vai falar, sobre essas duas vocações que precisam ser vividas em Deus. A gente precisa ouvir a voz de Deus, a gente precisa acolher o chamado de Deus e a gente precisa ser fiel, né, ao chamado de Deus. E Paulo, então, começa dizendo aqui do perigo da incontinência, né? Que pelo perigo da incontinência cada um tem a sua mulher e a sua mulher tem o seu marido. Eram coisas que aconteciam ali na comunidade de Corinto, né? Eram questões levantadas a esse respeito. Ele vai dizer o marido cumpra o seu dever com a sua esposa e da mesma forma a esposa com o marido, e ele vai dizer que o corpo da mulher, da esposa, pertence ao marido e o corpo do marido pertence à esposa, né? E quando Paulo fala isso, ele entra profundamente aqui no tema também da fidelidade, né? Porque o matrimônio, a partir do momento que você contraiu o matrimônio, seu corpo pertence ao marido, o corpo do marido pertence à esposa, e não outra coisa, né? E não outra coisa. Você precisa ter olhos somente para o seu cônjuge, não é? Então você não pode permitir que a infidelidade, que o adultério entre e quebre essa realidade, né? Porque hoje em dia também nós vemos, e sempre houve, né? Muito aquela questão, você contrai o matrimônio e somente uma das partes é fiel, né? Somente uma das partes levou a sério aquilo que disse diante do altar, e isso vai minando, né? Vai minando a confiança, vai minando os relacionamentos, vai minando a família, né? Os filhos vão sofrendo com toda essa situação. Quando o amor do casal não é completo, né? Isso vai minando a família vai se tornando desestruturada. Então nós precisamos, desde crianças, ensinar para as nossas crianças esses valores, né? Quando entrar na adolescência, ensinar para os adolescentes esses valores, né? Hoje em dia a gente acha que o adolescente, o jovem pode viver o que quiser, do jeito que quiser, a gente vai concordando com isso, e quando se casa, gente, é uma bomba, né? É uma bomba na família. Então ele vai dizer, não vos recuseis um ao outro, também vai falar dessa realidade, porque dentro da comunidade ali,
começava a existir uma corrente de pensamento que negava a realidade sexual dentro do casamento, né? E Paulo vai dizer, não, que vocês não se recusem um ao outro, a não ser por um breve tempo de oração, de comum acordo, mas logo depois vocês retornem um ao outro para que Satanás não tente vocês na incontinência. Então, isso tudo dentro de uma ordem, né? A gente vai vendo que Paulo vai colocando aqui o matrimônio, vai colocando aqui o celibato dentro de uma ordem. E quando essa ordem é quebrada, é que as coisas começam a acontecer, os problemas começam a acontecer, os escândalos começam a acontecer. E Paulo vai dizer então, pois eu quereria que todos fossem como eu. Quem Paulo era? Paulo era celibatário, né? Paulo vivia o celibato, mas cada um tem um dom particular. Então que cada um responda a esse dom particular. E Paulo vai dizer, o meu dom particular é o celibato. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom se permanecerem assim como eu. Mas se não podem guardar a continência, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se, né? Então Paulo vai dizer isso, é melhor casar do que abrasar-se. É igual aqueles namoros que ficam durando 5 anos, 10 anos, pelo amor de Deus, né, gente? Vão casar, né? Vai ficar namorando pro resto da vida, né? E ele vai dizer também às viúvas e aos solteiros isso, né? Agora, é melhor casar-se do que abrasar-se. Mas se você acha que depois de casado você também vai continuar se abrasando e vai ficar pulando a cerca, não se case não. Não se case não, tenha honradez. Se você vai constituir uma família, constitua uma família honrada também, né? Então quando Paulo vai falar de casar, ele está falando disso, né? Aos casados, eu mando que a mulher não se separe do seu marido. Se ela estiver separada, fique sem casar ou se reconcilie com seu marido. Igualmente o marido não repudie sua mulher. Gente, qual é o problema? Se você, infelizmente, você tentou, lutou até o fim por um casamento e aconteceu de não ser possível, e aconteceu uma separação, qual é o problema de ficar sozinho, de ficar sozinha? Né? Eu pergunto, porque se o outro não quis, não teve jeito, você lutou, não deu, fica sozinha. Fica sozinho, pelo amor de Deus, qual é o problema nisso? É preferível ficar sozinho do que perder a alma, jogar a alma no inferno. Vai caçar sarna para coçar, gente. Né? Vai caçar, tem gente que, por desaforo não fique sozinho. Por desaforo não fique sozinha. Desaforo de quem? É a sua vida diante de Deus e pronto, e mais nada, e mais ninguém, né? Aos outros digo eu, não o Senhor. Aí ele vai entrar na questão de desposar uma mulher pagã ou um homem pagão, né? E aí ele vai dizendo que a fé de um pode santificar o outro, né? E agora, eu casei, né? E casei com um pagão, casei com uma pagã. E agora? E agora que você tenha fé suficiente para sustentar a sua vida de oração e de rezar o suficiente para que o outro se converta, né? Então, a gente também tem que se responsabilizar pelo outro, né? Para que o outro tenha fé, para que o outro cresça na fé. É o nosso papel trabalharmos também para que o outro conheça a Deus, para que o outro se salve, né? Claro que no final das contas isso tudo é individual, mas aquilo que for possível nós fazermos, que nós façamos, né? E aí ele vai dizer que cada um permaneça no estado que Deus chamou. No versículo 23 ele vai dizer, por alto preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição que estava quando Deus o chamou. E ele vai continuar aqui falando do matrimônio e da virgindade. A respeito das pessoas virgens, não tem mandamento do Senhor, porém dou o meu conselho, como homem que recebeu misericórdia do Senhor e graça de ser digno de confiança. Julgo, pois, em razão das dificuldades presentes, ser conveniente ao homem ficar assim como é. Estás casado? Não procures desligar-te. Não está casado? Não procures mulher, mas se queres casar-te, não pecas.
Assim como a jovem que se casa não peca, todavia padecerá a tribulação da carne, e eu quisera poupar-vos. Então, ali na comunidade de Corinto também se levantavam vocações ao celibato e era preciso responder a essa vocação, né? Então, como no mundo de hoje, né? Seu filho está querendo, gente, ser padre, deixa o menino ser padre. A sua filha está querendo se consagrar, não fica colocando, tomara que você se case, eu quero te ver casada, eu quero ter netos, não fica nessa não. Deixa seu filho ir, deixa sua filha ir, deixa os filhos responderem ao chamado, né? Você que é jovem, não tenha medo de responder a um chamado, ao celibato, não. Não tenha medo disso, não, pelo contrário, é maravilhoso, né? Você vai dedicar a sua vida inteira ao Senhor, né? De uma forma assim, numa liberdade muito grande, né? Claro, os casados também podem se dedicar totalmente ao Senhor, mas é claro que eles também vão ter que se dedicar um ao outro e aos filhos, né? Mas você que é chamado ao celibato, não, você vai entregar toda a sua vida nisso, né? Nessa entrega ao Senhor, e isso é maravilhoso, se entregar àquele que é, né? E o bom disso é de saber que nesse caso, não vai haver possibilidade de infidelidade da outra parte, né? Quando a gente casa para ser santo, mas pode ser que o outro não queira. Agora, quando você entrega a sua vida ao Senhor no celibato, e se esse é o seu chamado, acredite, Deus vai ser sempre fiel a você. Não tenha medo de gastar a sua vida, não tenha medo de responder sim ao chamado de Deus, né? Versículo 29. Mas eis o que vos digo, irmãos, o tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam desse mundo como se dele não usassem. Porque a figura deste mundo passa. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. Então, a gente tem que ter consciência de que tudo que a gente vive aqui, gente, vai passar. Tudo vai passar, tudo vai. As alegrias vão passar, as tristezas vão passar, as dificuldades vão passar. O tempo presente, ele vai passar. Ele é passageiro, tudo é efêmero, né? Vai nos dizer Eclesiastes, ou Eclesiástico, que tudo é efêmero, né? Então, nós temos que viver nesse mundo sabendo que aquilo não é eterno. Né? Que as coisas que são de Deus é que são eternas. Então a gente vive tudo isso, mas com os olhos fixos lá na frente, sabendo que a figura desse mundo passa. Né? Lá no versículo 40 vai dizer assim, versículo 39, a mulher está ligada ao marido enquanto ela viver, mas se o marido morrer, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer como está. Então, é a minha opinião também, Paulo, meu amigo. Não tem pecado nenhum você viúva se casar. Contanto que namora em castidade, gente. Não é porque você é viúvo que você vai começar a namorar e ter uma vida sexual, não. É viúvo, vai namorar em castidade e vai ter vida sexual só depois de casado de novo, né? Mas Paulo diz, olha, na minha opinião, uma opinião particular, eu acho que você devia ficar do jeito que você tá. Minha opinião é essa também. Se eu fico viúva, gente, nem adianta, porque é celibato na veia. Ai, não tenha dúvida disso. Capítulo 8, então, ele vai entrar na realidade das carnes oferecidas aos ídolos e ele vai dizer que não há outro Deus senão um só. Então, que a gente sabe que não existem ídolos. Por quê? Porque lá em Corinto, né, dentro dessa cidade que tinha ali muita idolatria também, né, muitos cultos pagãos, as carnes que sobravam daqueles cultos pagãos, elas eram vendidas no comércio. E aí as pessoas iam lá e compravam. E aí existia na comunidade cristã essa dúvida, nós devemos comer essas carnes, comprar essas carnes que foram sacrificadas aos ídolos, que sobraram lá dos rituais ou não, né? E aí Paulo vai dizer que não existem ídolos, não existem outros deuses, existe um só Deus. Mas Paulo vai chamar a atenção, e deixa eu só ler aqui o versículo
5 e 6 diz assim, ó, pretende-se, é verdade, que existam outros deuses, quer no céu, quer na terra, e há um bom número desses deuses e senhores. Mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, para quem todas as coisas existem, e nós também. Então Paulo vai deixar claro que existe um só Deus, né? E ele vai dizer assim lá no final, depois que ele vai falando dessas carnes, ele vai dizer, pelo que, se a comida serve de ocasião de queda para o meu irmão, jamais comerei carne, a fim de que eu não me torne ocasião de queda para o irmão. Então Paulo vai dizer assim, olha, mesmo que você tenha consciência de que existe um só Deus e que não existem, esses ídolos são vãos, né? Não existem outros deuses, para que você não cause escândalo aos outros irmãos que não têm essa compreensão, é preferível que você não compre dessas carnes e não coma, em atenção ao outro, não por uma questão de consciência de si próprio, né? Se você tem uma consciência formada em relação a isso, mas em relação ao outro. Então, tomando para nós aqui, nós não temos isso no nosso comércio, nossa carne lá é a carne que matou o bicho mesmo e foi para lá, né? Mas a gente tem que observar e pensar assim, se o que eu estou fazendo causa escândalo no meu irmão, não vou fazer. Dando um exemplo aqui, né? Quando eu comecei a caminhar no grupo de jovens, né? Com 18 anos eu comecei a caminhar no grupo de jovens. E eu tinha, já ali no banco, eu nem era servo, não pregava ainda, né? Não tinha assumido frente do grupo ainda. E eu já me preocupava no banco mesmo do meu comportamento na rua, meu comportamento nas festas, o meu comportamento ali, tinha, por exemplo, festa da padroeira, e até no mundo, né? No início ali eu saía, mas eu tinha preocupação com o meu testemunho em relação aos outros, né? Então o jeito de eu falar, nossa, será que se eu falar esse tipo de palavra, né? Se eu falar desse jeito, eu vou causar escândalo, o outro que vai lá no grupo e me vê, ele não vai achar estranho, então eu não vou falar, né? Então, o meu comportamento, eu fui tomando cuidado com o meu comportamento para quê? Para não ferir o outro, para não machucar o outro que ia no grupo também, que ia na igreja também. Por quê? Porque eu olhava para os meus irmãos, gente, e eu via santidade em todo mundo. Era assim. Fala, gente, esse povo é tudo santo, né? Eu entrei no grupo de jovens, era assim que eu via as pessoas. E como eu não gostaria de vê-los fazendo alguma coisa contrária, eu também não gostaria de fazer nada contrário, né? Eu lembro quando eu fui numa festa que tinha ali os irmãos do grupo de jovens, né? Inclusive pessoas da frente do grupo. E que eu vi essas pessoas bebendo, eu que tinha tido problemas sérios de alcoolismo na minha casa, né? A vida inteira o meu pai bebia, ele era alcoólatra e a gente sofreu muito por causa desse alcoolismo. Então, quando eu vi os meninos bebendo, o pessoal bebendo, né? Por mais que talvez eles nem fossem alcoólatras, acredito que não eram mesmo, mas aquilo me feriu, entende? Aquilo fez mal para mim, que estava começando a caminhar, porque eu sabia o mal que a bebida tinha feito na minha família. Eu não pensava que dentro do grupo alguns pudessem beber, né? Então eu fiquei realmente machucada. E eu penso assim, eu penso que se eu bebo só socialmente, Charlene, ótimo, graças a Deus, né, que você não é alcoólatra, você não tem problema com a bebida, mas você está na igreja e a pessoa às vezes vai te ver bebendo e talvez aquela pessoa também tenha um problema de alcoolismo na família. Você, por caridade, vai dizer assim, eu não vou beber porque eu estou na igreja, e isso pode ser mal interpretado pelas outras pessoas, né? Ou então, aquela coisa assim, o irmão tem problema com o alcoolismo, eu não vou beber porque se eu beber, eu vou incentivar ele a beber também, né? E talvez ele tá lutando para largar a bebida, ele vai me ver e vai falar assim, ele é da igreja, ele bebe, eu vou beber também, entende? Não é tanto por uma questão de consciência, porque você sabe que você não tem problema com a bebida, você não é alcoólatra, mas se você coloca uma latinha de cerveja junto com os jovens da igreja, você vai incentivar esses jovens a beber, entende? Então, aqui é mais uma questão de consciência mesmo, não de lei, de mandamento, de regra, uma lei de consciência que nós tenhamos, né? Então, se eu fizer isso, eu posso causar um estranhamento, eu posso levar os outros a pecar. Talvez não seja o meu problema, mas é o problema do outro, né? Então, eu não vou fazer.
Então a gente ter cuidado, quando a gente caminha na igreja, a gente tem que ter cuidado também com o outro, né? A gente precisa pensar também no outro. A gente não deixa de fazer as coisas, a gente não busca viver a santidade só por causa da nossa salvação, só para agradar a Deus também. E acima de tudo para agradar o coração de Deus e pela nossa salvação. Mas também pela misericórdia e pela salvação dos outros, né? A nossa conduta ela é observada o tempo inteiro. Então a gente não pode ter uma conduta insensata, a gente precisa ter uma conduta sensata, né? Precisa pensar mais nos outros. Que o Senhor nos ajude a viver assim nessa quaresma. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.